Muito bem, pessoal, última parte dessa nossa aula. Vamos lá, as duas últimas questões do concurso da prova número 18. Questão 3. Fernando foi pronunciado pela prática de um crime de homicídio doloso consumado que teve como vítima Henrique. Em sessão plenária do Tribunal do Júri, o réu e sua namorada, ouvida na condição de informante, afirmaram que Henrique iniciou agressões contra Fernando e que este agiu em legítima defesa. Por sua vez, a namorada da vítima e uma testemunha presencial asseguraram que não houve qualquer agressão pretérita por parte de Henrique. No momento do julgamento, os jurados reconheceram a autoria e materialidade, mas optaram por absolver Fernando da imputação delitiva. Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação com fundamento no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. A família de Fernando fica preocupada com o recurso, em especial porque afirma que todos tinham conhecimento que 2 dos jurados que atuaram no julgamento eram irmãos, mas em momento algum isso foi questionado pelas partes, alegado no recurso ou avaliado pelo juiz-presidente. Considerando a situação narrada, esclareça na condição de advogado ou advogada de Fernando os seguintes questionamentos da família do réu. Pessoal, volta aqui para mim. Veja você. Aqui, o examinador está colocando uma questão relacionada ao tribunal do júri. O Fernando matou o Henrique. A tese do Henrique é de que eu sempre confundo, vocês veem que eu sempre confundo os nomes, né? É isso mesmo. O Fernando que matou o Henrique. O Fernando e a namorada dele dizem o seguinte: não, eu matei, só que primeiro o Henrique veio para cima de mim. Então, na verdade, eu só me defendi das agressões, então eu matei em legítima defesa. Perfeito. Outras testemunhas disseram, não, mentira, não teve nenhuma agressão pretérita, ou seja, o Henrique não agrediu primeiro o Fernando matou porque quis matar. Beleza, sem problema. Os jurados, eles reconheceram que o Fernando matou o Henrique, porém resolveram absolver o Fernando. Provavelmente acataram a ideia da legítima defesa. O promotor de justiça ficou inconformado com isso, e ele disse o quê? Que havia prova nos autos de que o Fernando matou o Henrique, então a decisão dos jurados foi o quê? Manifestamente contrária à prova dos autos. Existem pouquíssimas possibilidades de recurso de apelação nos casos de sentença proferidas em crimes de homicídio. Por quê? Porque quem julga é o tribunal do júri. E o tribunal do júri tem algo que se chama o quê? Soberania dos vereditos. Então, poucas coisas podem ser alegadas. Uma das teses que pode ser alegada é que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Muito bem. A família do Fernando está preocupada, tem uma outra preocupação. Qual preocupação? O conselho de sentença, lá entre os sete, 2 eram irmãos. E não pode, no conselho de sentença, não pode haver 2 irmãos julgando. Isso gera o quê? Nulidade. Muito bem. Se gera nulidade, a preocupação da família é que o Tribunal de Justiça reconheça essa nulidade, anule o julgamento, e esse julgamento foi favorável ao Fernando. Por quê? Porque ele foi absolvido. Então é essa a preocupação da família. Muito bem. Então, só que o seguinte, o juiz-presidente sabia que eram irmãos e não falou nada. O promotor de justiça sabia que eram irmãos e não falou nada. O Tribunal de Justiça, ele vai poder reconhecer essa nulidade, sendo que o promotor de justiça não comentou, não alegou essa nulidade no recurso. E a resposta é não. O Tribunal de Justiça não pode reconhecer. Por quê? Porque quando há o recurso de apelação para o Tribunal de Justiça em processos de competência do Tribunal do Júri, o recurso, o exame do recurso tem que ficar restrito àquilo que foi alegado no recurso. E como não foi alegado no recurso a nulidade, então o Tribunal de Justiça não pode reconhecer essa nulidade de ofício. Este júri é válido. Essa nulidade acabou sendo
convalidada. Ela não foi reconhecida, então ela não pode ser alegada de ofício pelo Tribunal de Justiça. Vamos então às possíveis respostas às indagações do examinador. A. A decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos? Justifique. Resposta. A decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que encontra amparo no interrogatório do réu, que além de ser considerado ato de autodefesa, é também espécie de prova, uma vez que o interrogatório está disciplinado a partir do artigo 185 do Código de Processo Penal, inserido no título das provas, bem como a oitiva de sua namorada, ainda que na condição de informante. Volta aqui para mim rapidinho. O promotor de justiça alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Mas espera um pouquinho. Existia prova nos autos no sentido de que houve legítima defesa. Por quê? Porque o réu disse isso e o interrogatório do réu é um meio de prova, e porque a namorada do réu também confirma essa versão. E apesar dela ter sido ouvida na condição de informante, o que é uma testemunha informante? Testemunha informante é aquela que não presta compromisso. Apesar disso, o testemunho dela é válido. Não quer dizer que ela é mentirosa. Certo? Volta lá, segunda parte da questão. B. Poderá o tribunal, no recurso do Ministério Público, anular o julgamento com fundamento em nulidade na formação do conselho de sentença? Justifique. Resposta. Tendo em vista que tal situação não foi alegada pela acusação em momento algum do julgamento, bem como não foi alegada no recurso, o tribunal, no recurso exclusivo da acusação, não poderá anular o julgamento com fundamento em nulidade na formação do conselho de sentença, nos termos da súmula 713 do STF, que prescreve que o efeito devolutivo da apelação contra a decisão do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Volta para mim. Os fundamentos da interposição foi o quê? Qual o fundamento da interposição do recurso? A decisão foi contrária à prova dos autos. Então, o tribunal só pode examinar isso, se realmente a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. E essa súmula 713 aqui do STF, às vezes o aluno fica preocupado, mas como que eu vou achar súmula? São tantas súmulas. Essa súmula aqui está lá na parte dos recursos. Lá no artigo 593 do Código de Processo Penal, lá tem as hipóteses em que cabem recurso contra a decisão do tribunal do júri. E lá, quando você vai lendo, uma das situações lá, logo abaixo tem a menção a essa súmula aqui, súmula 713. Então, preste bem atenção naquilo que está escrito nos artigos. Você que já está acostumado, creio eu que você já entendeu aí como é a lógica do código, dos bons códigos, que sempre tem remissão, faz-se referência às súmulas. Então você está lendo o artigo, viu que tem uma súmula, não tenha preguiça, vá ler a súmula e veja se aquela súmula tem relação com a resposta que você precisa dar. Muito bem, vamos à nossa última questão dessa aula. John, primário de bons antecedentes, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. Após a instrução, inclusive com realização do interrogatório, ocasião em que o acusado confessou os fatos, John foi condenado, na forma do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. O advogado de John interpôs recurso cabível da sentença condenatória. Em julgamento pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, a sentença foi integralmente mantida por maioria de votos. O desembargador revisor, por sua vez, votou no sentido de manter a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, assim como o regime, mas foi favorável à substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, no que restou vencido. O advogado de John é intimado do acórdão. Considerando a situação narrada, responda aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. Questão relacionada ao tráfico de drogas, questão relacionada a recursos. Você tem que conhecer recursos, você tem que conhecer drogas, a lei de drogas. Muito bem. Primeira coisa, cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito? Cabe. Agora tem uma resolução do Senado suspendendo a interpretação de que não pode ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então cabe sim
a substituição. Isso, pessoal, está lá no artigo 33, a hora que você vai lendo, está escrito ali, resolução número 5 do Senado Federal, suspendeu, blá, blá. Nós vamos falar aqui, você vai ver já já. Então, não se preocupe, não tenta memorizar, decorar, porque está escrito ali e você vai transcrever na hora da sua prova. Outra situação, questão do recurso. Você, na condição de advogado, você tomou ciência de que houve uma decisão desfavorável ao réu, que não foi unânime. No Tribunal de Justiça, o que acontece? Quem é que vai julgar o recurso? São 3 desembargadores. 3 desembargadores. Olha o que aconteceu. 2 votaram contra o réu. 1 votou favorável ao réu. Muito bem, então isso aqui é uma decisão não unânime. A decisão unânime seria se os 3 tivessem votados de forma contrária ao réu. Muito bem. A legislação estabelece que quando há um julgamento não unânime contrário ao réu, a defesa tem a possibilidade de interpor um outro recurso. Esse outro recurso se chama embargos infringentes. O que são os embargos infringentes? Os embargos infringentes é o recurso contra decisão não unânime contrária ao réu. Por quê? Qual que é a ideia? É tentar trazer mais 2 julgadores e esses outros 2 julgadores, eles entendam, eles acompanhem o voto divergente. Então, esses 2 aqui são votos comuns, o voto divergente. Então, eu trago mais 2 desembargadores para apoiarem o voto divergente. Aí, vira o jogo. Estava 2-1, vira 3-2. Essa é uma possibilidade. Isso é um recurso exclusivo da defesa. Embargos divergentes. Embargos infringentes. Se a divergência dizer respeito somente à nulidade, aí nós chamamos de embargos de nulidade. Aí o tema a ser adotado, a ser pensado, é somente em relação a uma nulidade no processo. Veja você, pessoal, abrindo um parênteses aqui. Isso aqui você vai ver essa matéria, os embargos infringentes, você vai estudar lá naqueles blocos de aula relacionados a recurso. Dificilmente, nunca caiu um recurso de embargos infringentes na segunda fase, nunca caiu. Porém, aprendendo o recurso, aquilo lá te auxilia a entender a matéria, a responder as questões aqui da segunda fase. Então veja você, todo o curso que a gente está trabalhando aqui, todo o curso, todas as aulas que nós estamos dando são importantes. Seja para você resolver a peça, seja para você responder às questões. Então vamos lá, uma possível resposta a essa questão aqui. Qual medida processual diferente de habeas corpus deverá ser formulada pelo advogado de John para combater a decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça? Resposta: a medida processual cabível para combater a decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça é a oposição de embargos infringentes, nos termos do parágrafo único do artigo 609 do Código de Processo Penal. B. Qual o fundamento de direito material? Qual o fundamento de direito material deverá ser apresentado para fazer prevalecer o voto vencido? O fundamento de direito material a ser apresentado encontra-se na resolução número 5 de 15 de fevereiro de 2012 do Senado Federal, que suspende a vedação à conversão em penas restritivas de direito nos casos do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Volta aqui para mim. Pessoal, estamos acabando a aula. Você viu quanta coisa nós vimos hoje? Olha aqui, ó, desclassificação de furto qualificado para furto simples, exame de corpo de delito, aplicação de suspensão condicional do processo, prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva, retratação em Lei Maria da Penha, competência e exceção de incompetência, desclassificação de roubo majorado para roubo simples, interposição de recurso por assistente sem habilitação, embriaguez voluntária, prescrição no caso de concurso de crimes, aplicação de penas mais favoráveis ao réu, competência para requerimentos em fase de execução penal, apelação em caso de decisão dos jurados
da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, embargos infringentes, penas restritivas de direito em caso de tráfico de drogas. Pessoal, é muita coisa, é muita matéria, é muito conteúdo. Eu tenho certeza que está entrando na tua cabeça e eu tenho certeza que a tua aprovação está mais perto do que quando você começou esse curso. Fica com Deus, até a próxima aula. Obrigado por você estar aqui conosco.